esse cara aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, isso aqui acontece muito. Isso aqui é uma visão muito legal. Muita gente não vê o Event Timeline, mas para mim o Event Timeline ele é crucial. Ó, se eu abrir o Event Timeline aqui, já vou explicar para vocês isso aqui, tá? Olha só o que ele mostra. Ele mostra claramente que tem algum problema muito sério acontecendo, um problema muito sério acontecendo em relação aos executores. Então você está vendo que vários executores estão tentando subir e descer, e eles estão perdendo tarefas, né? Eles estão com jobs que são falhos. Então a primeira coisa que você vai aprender a ler aqui, lembra que eu falei de job, stages e tasks. Então olha só, quando eu clico em jobs, o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os jobs que foram executados. E dentro desse job, você tem os stages. Então, se eu olhar o job, ó, esse job 8 que executou, beleza? Ele tem uma descrição, ele demorou 1 minuto. Então, quando eu venho em stages, eu tenho o quê? Olha só. Quando eu venho em job, eu tenho o job ID 8. Quando eu venho em stage, eu tenho stage ID de 0 a 8. Tá vendo? E aí ele diz o seguinte, ó, quantos stages foram completos, quantos stages foram skipped e quantos stages falharam. Então, para aquele cara, eu tenho esses stages aqui. Então, olha só que interessante. Ele me falou o seguinte, olha, teve esse stage que foi skipped, que é um count, e eu tenho um outro failed, que foi um parquet at native method. Tá? Então, ele foi executado, duração de 1 minuto, e você teve tarefas que foram realmente removidas. E aqui você tem o failure reason, task write failed. Então, você teve problemas de escrita. Tá? Então, ele tentou escrever aqui no storage hides hvfs, task failed while writing root file, né? E, na verdade, a gente vai ter uma explicação do porquê esse cara não executou. Mas eu consigo clicar aqui e eu consigo ver o que foi feito, né, nessa execução. Então, aqui eu tenho todo o tempo computacional que foi executado, e aqui embaixo eu tenho as tarefas que foram executadas. Isso aqui a gente usa bastante quando a gente quer debugar, por exemplo, garbage collection time. Então, por exemplo, aqui ó, a gente vai ver que garbage collection não foi um problema aqui nesse caso, tá? O que a gente teve, na verdade, foi quantidade de memórias e falhas, né, nos executores. A gente consegue ver aqui claramente os problemas por não ter espaço suficiente em memória para poder executar. Você pode vir também aqui em SQL Data Frame e você consegue saber, por exemplo, esse cara que demorou 1 minuto, né? Se eu clicar nele novamente, eu tenho o plano de execução que ele fez. Então, eu sei onde ele falhou por causa disso aqui, ó. Ele teve um fail job 8. Então, se eu clicar nesse fail job 8, foi exatamente a tarefa que me deu problema. E aonde foi que isso aconteceu? Foi quando eu tentei escrever os arquivos dentro do Hadoop, ou no caso, quando eu tentei escrever os arquivos dentro do meu file, tá?